Galera, agora bora fazer uma das questões mais legais que tem nessa prova, que foi uma questão de termoquímica que envolvia a parte de lei de Hess, mas, sobretudo, muita atenção para você não vacilar por causa de unidade. Então, ó, vem comigo, vamos trabalhar, que hoje é um ótimo dia para você aprender química. Bora! E ó, bota teu curtir, encaminha para quem você achar que precisa, mas vamos perder tempo não? Bora! O oxigênio, O2, e o ozônio, O3, estão em constante processo de consumo e produção na estratosfera, como representado pelas equações químicas a seguir. As reações 1 e 2 ilustram etapas da produção do ozônio a partir de oxigênio e a reação 3 mostra a restauração do oxigênio a partir do ozônio. O ΔH2, relacionado com a reação 2, aqui ó, pode ser calculado a partir dos dados fornecidos em 1 e 3. Gente, sempre que eu tiver várias etapas, várias equações e eu quiser calcular o ΔH de uma usando as outras, eu vou chamar essa equação que eu quero calcular de equação problema. Então essa é a equação problema, é aqui que eu quero chegar. Mas olhem que coisa legal. Qual é o valor do ΔH2 em quilocalorias por mol de oxigênio? Ele está dizendo não simplesmente a quantidade de energia, por que ele quer? Por mol de oxigênio. Então ele quer o ΔH2, ele quer essa reação 2 aqui, ó. Só que ele quer por mol de oxigênio. Vejam que na reação 2 não tem 1 mol de oxigênio, tem 2 mols do O2, ó. Então a equação que ele quer é essa daqui. 2, aliás, se ele só quer 1 mol, ele quer O2 mais o O ponto, dando O3. E esse aqui vai ser o ΔH2. É isso que ele quer. Ele quer chegar aqui. Ele quer saber a energia envolvida para cada mol do O2. Beleza. Se ele quer chegar aqui, vamos usar as duas primeiras equações. A primeira equação que eu tenho é O2 dando 2O. E o ΔH dela, vocês podem ver que é menos 118 por mol de oxigênio. Como aqui só tem 1 mol, vocês podem ver, só tem 1 mol de oxigênio, esse ΔH é exatamente menos 118 quilocalorias. Eu ia colocar quilojoules, mas não é mesmo, é quilocalorias. Agora vem o bacana, ó. Se vocês olharem para a equação 3, que é a outra que eu vou usar, a equação que está escrita assim tem 2O3 dando 3O2. Entra o meu medo de você não ter lido com atenção. Vejam que o ΔH mais 21 não é o ΔH dessa reação como ela está escrita. É para cada mol de oxigênio. Só que nessa equação como ela está escrita, eu tenho aqui, ó, de forma bem clara, 3 mols de oxigênio. Então, se por mol é 21, para 3 seria 63. Então, esse ΔH do jeito que está aqui, ele vai ser igual a mais 63 quilocalorias. Agora, depois que eu fiz isso, que eu tive essa atenção, que era por mol, e como são 3, eu multipliquei por 3, eu vou ver o que é que eu tenho que fazer com essas reações que estão aqui para chegar na equação que eu quero. Percebam a seguinte coisa, na equação que eu quero, esse O ponto, ele está na primeira, está aqui, ó. Só que na que eu quero só tem 1. Então, para ficar só 1 aqui, eu vou pegar essa equação e multiplicar por 1/2, quer dizer, divide por 2. Então, aqui vai ficar, em vez de 1 oxigênio, vai ficar 1/2 de oxigênio. Aqui, em vez de 2O, vai ficar simplesmente 1O, pronto, é o que eu quero. Em vez de menos 118, isso aqui vai ficar menos 59. Mas vocês perceberam que o O ponto tem que estar do lado esquerdo. Se tem que estar do lado esquerdo, eu vou ter que inverter essa equação também. Então eu vou ter que inverter. Pô, símbolozinho aqui da seta para dizer que eu estou invertendo. Se eu vou ter que inverter, eu vou pegar isso aqui, ó. Aqui vai ficar O ponto, aqui, transformando-se em 1/2 de O2. Inverti.
E quando você inverte o sentido da equação, você troca o sinal. Em vez de menos 59, mais 59. Pronto. A primeira equação está toda ok, para que quando eu some, esse O ponto caia do lado esquerdo. Agora, olhem para a equação de baixo. Vejam que o ozônio, na equação que eu estou querendo, que é A2, só tem um. E aqui, ó, percebam que eu tenho 2 ozônios. Se eu tenho 2 ozônios, significa que eu vou ter que multiplicar essa equação aqui por 1/2. Quando eu multiplicar por 1/2, em vez de 2, eu passarei a ter 1 ozônio. Em vez de 3, eu vou ter 3/2. E esse daqui divide por 2. Dividindo essa criança aqui por 2, 63 dividido por 2 daria exatamente o que você já fez e já gritou aí para mim, daria 31,5. Agora vem uma coisa super legal, né? O ozônio, na equação que eu quero, que eu chamei de equação problema, está do lado direito. E aqui na equação 2 ele está do lado esquerdo. Então você vai ter que, ó, inverter. Na hora que eu inverter aqui, eu vou passar a ter 3/2 de O3, dando 3/2 de O2, né? 3/2 de O2, dando 1 O3, que é o que eu estava querendo. Agora percebam que quando eu somar, quando eu invertir, primeiro eu vou ter que trocar o sinal, aqui daria menos 31,5. E quando eu somar, ó, vai ficar esse O aqui, esse O2, aqui, o ozônio aqui do lado direito, ó, beleza, 1/2 de um lado, 3/2 desse lado, 3/2, que é 1,5, menos 1/2, que é 0,5, dá 1. Então tá aqui, é exatamente o que eu queria. O que é que nos resta agora? Somar os valores de ΔH. Ao somarmos 59 menos 31,5, eu vou ter que este ΔH2 aqui, ΔH2 vai ser igual a mais 27,5 quilocalorias, agora que legal, por mol de oxigênio, né? Por mol de oxigênio. Tá aqui, ó. Então tá resolvido e a gente marca a letra C. Essa é uma questão muito bacana, mas, Michel, ela é muito difícil? Não. Ela mostra que quando a gente está fazendo uma prova, seja o vestibular que for, eu tenho que ter cuidado, eu tenho que ter muita atenção com as unidades. Se você tiver, eu não tenho nenhuma dúvida, sabe o que é que vai rolar? Você vai acertar. E ó, tamo junto, um beijo imenso, eu aguardo vocês no próximo vídeo.